A depressão é uma batalha solitária e intensa, um labirinto de emoções escuras onde muitos se encontram perdidos, sem esperança à vista. Imagine-se caminhando numa densa floresta à noite, onde cada passo parece afundá-lo ainda mais na escuridão impenetrável. O vazio que se sente pode ser esmagador, como se não houvesse saída possível à vista. Segundo dados alarmantes da Organização Mundial da Saúde, mais de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa condição angustiante. A depressão não se limita a um mero estado de tristeza. Pode roubar o interesse por atividades que antes traziam prazer, tornar a concentração uma tarefa quase impossível, afetar drasticamente o apetite e o sono, e até mesmo levar a pensamentos desesperançosos de autoagressão. Nos dias de hoje, essa doença psicológica tornou-se uma presença cada vez mais comum, exacerbada pelo ritmo acelerado da vida moderna, pressões sociais implacáveis e a falta de conexões humanas profundas e significativas. Na sociedade contemporânea, a valorização excessiva da produtividade e do sucesso material muitas vezes resulta na negligência da saúde mental e espiritual. Essas expectativas implacáveis não poupam nem os mais jovens, contribuindo significativamente para o aumento dos casos de depressão entre eles. Assim, a batalha contra a depressão não é apenas uma questão individual, mas também um reflexo dos desafios complexos que enfrentamos como sociedade moderna. No entanto, ao entrarmos profundamente nas páginas da Bíblia, encontramos não apenas uma fonte de conforto e esperança, mas uma narrativa vívida que ilumina os corações perdidos na escuridão. As Escrituras não são apenas palavras, são histórias de pessoas que enfrentaram desafios semelhantes aos nossos, oferecendo ensinamentos que transcendem o tempo e nos conectam a uma humanidade compartilhada. Cada relato bíblico é um convite para explorar a jornada da alma humana, mostrando que mesmo nas horas mais sombrias, há um propósito que vai além do que podemos entender no momento. Quando nos sentimos enredados em nossos próprios labirintos emocionais, é essencial lembrar que outros antes de nós experimentaram a mesma escuridão e emergiram com uma nova compreensão e esperança renovada. A Bíblia não apenas nos exorta a não perder a fé quando confrontados com desafios, mas nos inspira a confiar em Deus e no seu plano para nossas vidas. Essa confiança não é apenas uma crença abstrata, mas um farol luminoso que nos guia através das tempestades da vida, oferecendo não apenas conforto espiritual, mas uma profunda certeza de que somos amados e cuidados por uma força maior. Assim, mergulhar nas páginas da Bíblia não é apenas um ato de fé, mas uma jornada de descoberta e renovação interior, onde encontramos respostas para nossos questionamentos mais profundos e uma luz que nos leva adiante, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A depressão pode nos fazer sentir sozinhos, isolados em um abismo de tristeza e desesperança. No entanto, a Bíblia nos assegura que Deus está sempre ao nosso lado, oferecendo consolo e força. No Salmo 23:4, encontramos uma promessa que ressoa profundamente. Mesmo quando eu atravessar o vale escuro da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras nos lembram que, mesmo nas situações mais sombrias, a presença divina nos acompanha, proporcionando um conforto inestimável e uma sensação de segurança. Nos momentos de desespero, a Bíblia não apenas nos oferece palavras de consolo, mas também nos encoraja e inspira. Assim como um viajante perdido pode encontrar um mapa que o guia de volta para casa, as Escrituras servem como um guia espiritual, orientando nossos passos e iluminando nosso caminho. Em Jeremias 29:11, Deus compartilha uma promessa poderosa. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Essas palavras são um lembrete poderoso de que a escuridão que enfrentamos não é eterna. Elas nos dizem que há um propósito maior em nossas vidas, um plano divino que visa nosso bem-estar e nos conduz a um futuro cheio de esperança. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram grandes adversidades
e, através de sua fé, encontraram força e renovação. Por exemplo, a história de Jó, que passou por sofrimentos imensos, mas nunca perdeu a fé, eventualmente vendo sua vida restaurada além de suas expectativas. Ou a jornada de Davi, que enfrentou inúmeros desafios e inimigos, mas sempre encontrou refúgio na confiança em Deus. Essas histórias não apenas nos inspiram, mas também nos mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, há esperança e redenção. Assim, ao lermos nas Escrituras, encontramos uma fonte contínua de encorajamento e sabedoria. Elas nos ensinam a perseverar, a confiar em Deus e a acreditar que, independentemente das circunstâncias, não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos através das tempestades da vida, oferecendo-nos uma esperança renovada e um propósito divino. A Bíblia constantemente nos lembra que há esperança, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ela nos convida a confiar em Deus e a acreditar que Ele tem um plano para nossas vidas, mesmo quando esse plano não é visível para nós. Esse ato de fé pode ser profundamente transformador, oferecendo um novo sentido de propósito e direção. As Escrituras estão repletas de histórias de indivíduos que enfrentaram momentos de extrema escuridão, mas encontraram esperança e renovação em Deus. Por exemplo, Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua fé e foi grandemente recompensado. Ou Davi, que apesar de seus muitos desafios, encontrou força e consolo em sua confiança inabalável em Deus. Estas narrativas inspiradoras nos mostram que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo. Quando nos sentimos desanimados, é essencial lembrar das promessas de Deus. Ele nos assegura que está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver resultados imediatos. Jeremias 29:11 é uma dessas promessas, onde Deus nos diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esta confiança em suas promessas pode nos dar a força necessária para continuar. A Bíblia, portanto, serve como um farol em nossos momentos mais sombrios, guiando-nos com histórias de fé e renovação. Ela nos mostra que, mesmo nos tempos mais difíceis, há um propósito maior em jogo e que, com fé, podemos encontrar um caminho para a luz. Ao nos apoiarmos nas Escrituras e nas promessas de Deus, encontramos a força para seguir em frente, superando os desafios e renovando nossa esperança a cada dia. O rei Davi, um dos grandes heróis da Bíblia, também experimentou a angústia da depressão. Em seus salmos, ele expressa a profundidade de sua tristeza. No Salmo 42:11, Davi clama: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sua vulnerabilidade nos lembra poderosamente que até mesmo os mais fortes podem sofrer, mas é na honestidade de seu lamento que encontramos força e coragem para enfrentar nossas próprias batalhas internas. Davi nos mostra que é possível ser sincero sobre nossa dor e, ao mesmo tempo, encontrar esperança em Deus. Ele não esconde suas emoções, ao contrário, ele as leva a Deus em oração, demonstrando que podemos fazer o mesmo. Essa transparência em sua relação com Deus nos encoraja a sermos abertos sobre nossas próprias lutas. A história de Davi é um exemplo poderoso de como a fé pode sustentar alguém em meio às dificuldades. Mesmo em meio à sua dor, ele continuou a buscar a Deus e encontrou consolo em sua presença. Esta busca incessante por Deus é uma lição valiosa para todos nós. Nos momentos de desespero, é essencial lembrar que podemos levar nossas preocupações a Deus. Ele nos ouve e nos oferece consolo, mesmo quando parece que ninguém mais entende nossa dor. Através da oração e da meditação nas Escrituras, podemos encontrar a paz que tanto desejamos. Davi nos ensina que, mesmo nas profundezas da tristeza, podemos nos voltar para Deus e encontrar esperança. Seu exemplo nos inspira a sermos honestos com nossas emoções e a confiar em Deus para nos ajudar a superar nossos desafios. Em cada oração e cada momento de reflexão nas Escrituras,
podemos descobrir um caminho para a paz e a renovação. Ao enfrentar sua angústia, Davi nos mostra a importância de depositar nossa esperança em Deus. No mesmo salmo, ele continua: Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Essas palavras ressoam profundamente, lembrando-nos que, mesmo em meio à dor mais profunda, há um lugar onde podemos encontrar força e consolo, em nossa fé. Davi nos ensina que a chave para enfrentar a depressão é manter nossos olhos fixos em Deus, confiar em suas promessas e acreditar que Ele é nossa fonte de esperança e salvação. Essa confiança em Deus pode nos ajudar a encontrar um novo sentido de propósito e direção, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Não se trata apenas de uma crença passiva, mas de uma ação ativa de entrega a Deus e de busca constante por sua presença. Ao longo dos Salmos, Davi expressa suas emoções de maneira sincera e aberta, mostrando que é possível ser vulnerável diante de Deus. Ele clama, lamenta, mas também louva e agradece, revelando uma relação íntima e honesta com o Criador. Essa transparência nos encoraja a sermos igualmente francos em nossas orações, compartilhando nossas alegrias e tristezas com Deus. A fé de Davi nos encoraja a sermos perseverantes em nossa busca por Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Podemos encontrar força e coragem ao manter nossa esperança em Deus. Essa esperança se torna um farol que nos guia através das tempestades da vida. Nos momentos de desespero, é crucial lembrar que Deus é nossa fonte de esperança. Ele nos oferece um refúgio seguro onde podemos encontrar paz e renovação para nossas almas. Além disso, Davi nos mostra que a fé não é uma solução instantânea para nossos problemas, mas um processo contínuo de confiar e esperar em Deus. Ele passou por muitos momentos de angústia e perseguição, mas sempre retornava à sua fé como um ponto de ancoragem. Essa persistência é um exemplo poderoso de como a fé pode sustentar-nos, mesmo nos tempos mais sombrios. Ao confiar nas promessas de Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem. As Escrituras estão repletas de promessas divinas que nos garantem a presença, proteção e provisão de Deus em nossas vidas. Lembrar dessas promessas e meditar sobre elas pode nos fornecer a força necessária para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Davi também nos ensina que, além da oração e da confiança em Deus, é importante louvar e agradecer, mesmo em meio às dificuldades. Esse ato de adoração não só fortalece nossa fé, mas também muda nosso foco dos problemas para a grandeza de Deus, renovando nossa perspectiva e enchendo-nos de esperança. Portanto, a história de Davi é um lembrete poderoso de que a fé em Deus pode nos sustentar através das tempestades da vida. Ao manter nossa esperança nele, encontramos um refúgio seguro e uma fonte constante de força e renovação. Seja qual for a dificuldade que enfrentamos, podemos confiar que Deus está conosco, guiando-nos e oferecendo a paz e a coragem necessárias para seguir em frente. Jó, um homem conhecido por sua justiça e integridade, enfrentou perdas devastadoras e uma tristeza profunda que poucos conseguem imaginar. Sua história é um testemunho extraordinário de como a fé pode sustentar alguém nas provas mais difíceis da vida. Quando tudo ao seu redor parecia desmoronar, Jó manteve sua fidelidade a Deus, mostrando uma resiliência que desafia o entendimento humano. Imagine perder todos os seus bens, seus filhos, sua saúde, e ainda ser confrontado por amigos que questionam sua integridade. Jó passou por isso e muito mais. Ele perdeu seu gado, seus servos e seus 10 filhos de uma só vez. Sua própria saúde foi atacada por úlceras dolorosas da cabeça aos pés. Em meio a esse sofrimento inimaginável, Jó se lamentou, questionou e até amaldiçoou o dia em que nasceu, mas nunca perdeu a fé em Deus. As palavras de Jó ressoam profundamente. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
Mesmo quando tudo parecia sem esperança, ele expressou uma confiança inabalável em um futuro redentor. Este é um lembrete poderoso de que, mesmo sem entender o motivo de nosso sofrimento, podemos confiar que Deus está sempre presente, trabalhando em nosso favor. A história de Jó nos desafia a manter nossa fé, mesmo quando a vida se torna insuportável, lembrando-nos de que nosso sofrimento não é em vão. Jó enfrentou momentos de dúvida e intenso questionamento, onde até mesmo amaldiçoou o dia em que nasceu. Seus amigos, em vez de oferecer consolo, insistiam que ele deveria ter cometido algum pecado grave para merecer tal punição. No entanto, Jó persistiu em sua integridade, recusando-se a aceitar que seu sofrimento era um castigo divino sem razão. A paciência de Jó é um exemplo poderoso de como a fé pode nos ajudar a navegar pelas tempestades da vida. Ele nos mostra que paciência não é simplesmente suportar a dor, mas sim encontrar significado e propósito nela. Jó não apenas suportou suas provações, ele as enfrentou com uma determinação feroz de encontrar respostas e manter sua relação com Deus intacta. Essa história nos lembra que, mesmo quando não conseguimos ver uma saída, podemos confiar que Deus tem um plano. Jó não viu uma resolução imediata para seus sofrimentos, mas ao final, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido, dando-lhe o dobro de suas posses anteriores e abençoando-o com mais filhos. Esta restauração não foi apenas material. Foi uma renovação da fé e da confiança em um Deus que é justo e bom. Através da vida de Jó, aprendemos que a fé verdadeira não depende das circunstâncias favoráveis. Ela se mantém firme mesmo nas adversidades, acreditando que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando os resultados imediatos não são visíveis. É essa fé que nos dá força para seguir em frente, nos momentos mais escuros, sabendo que Deus está ao nosso lado, guiando-nos e renovando nossa esperança. Jesus nos promete um descanso profundo e um alívio verdadeiro. Em Mateus 11:28, ele nos convida de maneira acolhedora. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras ressoam poderosamente até hoje, como um convite caloroso para encontrar consolo na sua presença. Mais do que simples repouso físico, Jesus oferece paz para nossas almas inquietas. Sua promessa nos lembra que não precisamos enfrentar nossos fardos sozinhos. Podemos levar nossas dores e preocupações a Ele, confiantes de que Ele nos fortalecerá e nos concederá a paz necessária para seguirmos adiante. Aceitar esse convite para o descanso em Jesus é um reconhecimento de que não estamos isolados em nossas lutas. Ele nos proporciona um refúgio seguro, onde encontramos não apenas alívio imediato, mas também renovação para nossos corações e mentes. Ao nos entregarmos a esse convite, experimentamos um novo sentido de esperança e propósito. Sabemos que Jesus está ao nosso lado, guiando-nos com amor e nos fortalecendo a cada passo da jornada. Sua presença se torna não apenas um conforto, mas também a fonte de uma paz duradoura que transcende as circunstâncias. Jesus também prometeu enviar o Espírito Santo, nosso Consolador, uma promessa que ressoa através dos séculos até os dias de hoje. Este Espírito Divino não é apenas uma presença ocasional, mas uma companhia constante em nossas vidas. Ele está sempre presente para nos confortar nos momentos de aflição e para nos guiar em cada passo do caminho. O Espírito Santo não é apenas um conforto passivo. Ele nos infunde com força e coragem para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Sua presença nos dá a serenidade para encontrar paz, mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico. Ele é o sopro divino que nos capacita a navegar nas águas turbulentas da vida com segurança e confiança. Em meio às adversidades, o Espírito Santo nos lembra constantemente da presença amorosa de Deus. Ele não apenas consola nossos corações partidos, mas também nos inspira a encontrar esperança e propósito em cada situação desafiadora que enfrentamos.
Sua presença é um refúgio seguro onde encontramos renovada energia espiritual e clareza mental. A constante companhia do Espírito Santo é uma bênção que transcende as dificuldades da vida. Ele nos sustenta nos momentos de solidão, nos fortalece nos momentos de fraqueza e nos guia nos momentos de indecisão. Sua presença é um testemunho vivo do amor inabalável de Deus por nós, um consolo poderoso que nos impulsiona a enfrentar cada novo dia com fé renovada e determinação inabalável. A Bíblia não apenas enfatiza, mas celebra a importância fundamental da comunidade e do apoio mútuo em nossa jornada espiritual. Em Hebreus 10, 24-25, somos encorajados não só a considerar, mas a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, reforçando a necessidade de não abandonar a prática de nos reunirmos. Este versículo ressoa como um chamado urgente para cultivar um ambiente de encorajamento mútuo e solidariedade. A comunidade não é apenas um lugar onde compartilhamos nossas lutas. É um espaço sagrado onde encontramos o apoio vital que nos sustenta nos momentos de dificuldade. Nas interações diárias dentro da comunidade, descobrimos uma riqueza de conexões humanas que fortalecem nossa fé e nossa resiliência espiritual. O apoio mútuo é um pilar essencial dessa dinâmica, lembrando-nos constantemente de que não estamos destinados a enfrentar nossos desafios sozinhos. Na presença uns dos outros, encontramos consolo para nossas dores e coragem renovada para seguir em frente. A importância da comunidade na Bíblia é um tema central que ressoa ao longo das Escrituras, incentivando-nos a nos reunir, nos apoiar e nos fortalecer uns aos outros em nossa caminhada de fé. Ao participarmos ativamente da vida comunitária, experimentamos não apenas a solidariedade humana, mas também a presença de Deus manifestada através do amor e do cuidado uns pelos outros. É nesse contexto de comunhão genuína que encontramos a força e o encorajamento necessários para enfrentar os desafios da vida, sabendo que juntos somos mais fortes e capazes de enfrentar qualquer adversidade que se apresente em nosso caminho espiritual. A Bíblia não apenas nos ensina, mas nos inspira a vivermos com compaixão e cuidado uns pelos outros. Em Gálatas 6:2, encontramos a instrução: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Este chamado à compaixão nos recorda que podemos ser um porto seguro para aqueles que atravessam tempestades. Ao estender nossas mãos para ajudar os necessitados, descobrimos não apenas uma fonte de cura e fortalecimento pessoal, mas também cumprimos um mandamento fundamental da fé cristã. A compaixão é um tema que perpassa toda a Bíblia, instigando-nos a compartilhar as cargas uns dos outros e a cuidar ativamente uns dos outros. Ao praticar este princípio, experimentamos uma nova profundidade de empatia e solidariedade, que nos fortalece para enfrentar nossos próprios desafios. Sabemos que, ao fazê-lo, estamos seguindo os passos de Cristo e cumprindo sua vontade em nossa vida diária. Este ato de compaixão vai além de simplesmente oferecer ajuda. É uma expressão tangível do amor de Deus em ação no mundo. Ele nos transforma em canais de sua graça e cuidado, capacitando-nos a ser luzes de esperança e consolo para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Ao vivermos com compaixão, não só tocamos vidas, mas também testemunhamos o poder transformador do amor divino em nossas próprias vidas e naqueles ao nosso redor. Quando a escuridão da depressão ameaça nos envolver, encontramos na Bíblia uma luz que nos guia e conforta. As histórias de Davi enfrentando suas próprias batalhas internas, expressas nos Salmos, e de Jó perseverando em meio a perdas devastadoras, ressoam como testemunhos poderosos de resiliência e fé. Esses exemplos não são apenas relatos antigos, mas fontes vivas de inspiração para enfrentarmos nossos próprios momentos de desespero. Jesus, em suas palavras registradas em Mateus 11:28, convida-nos a buscar descanso em sua presença. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Essa promessa não é apenas uma oferta de conforto espiritual, mas um convite para encontrar paz profunda e renovadora. O Espírito Santo, como nosso Consolador, nos acompanha em nossas jornadas pessoais, oferecendo conforto nas horas de angústia e orientação nos caminhos da vida. A fé, enraizada nessas histórias e promessas, é nossa âncora durante as tempestades emocionais. É através da comunidade, onde compartilhamos nossas dores e esperanças, que encontramos apoio mútuo e encorajamento para seguir adiante. Cada encontro com as Escrituras não apenas nos conecta com Deus, mas também nos fortalece interiormente, preparando-nos para enfrentar os desafios com uma perspectiva renovada e uma determinação resiliente. Assim, enquanto navegamos pelas páginas da Bíblia em busca de consolo e sabedoria, descobrimos não apenas narrativas de sofrimento, mas também de triunfo sobre as adversidades. Cada história, desde os tempos antigos até hoje, continua a inspirar e fortalecer aqueles que enfrentam a escuridão da depressão, lembrando-nos de que, com fé e comunidade, podemos encontrar esperança e emergir mais fortes do que nunca. Elias, um dos profetas mais proeminentes de Israel, viveu momentos de extremos emocionais que o colocaram à prova de maneiras profundas. Após a dramática confrontação com os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou seu poder de maneira espetacular, Elias enfrentou uma virada surpreendente. Em vez de ser recebido com alegria e reconhecimento, ele foi ameaçado de morte por Jezabel, a rainha pagã, desencadeando um turbilhão emocional. Em seu desespero, Elias fugiu para o deserto, uma jornada solitária e árdua que o levou ao limite físico e emocional. Sob a sombra de um zimbro, uma árvore típica da região, ele se sentou exausto e desanimado. Sua súplica a Deus revela a profundidade de seu desespero. Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Essas palavras ecoaram no silêncio do deserto, carregadas de angústia e resignação. A cena sob o zimbro nos transporta para o coração de Elias, um homem que dedicou sua vida ao serviço de Deus, agora enfrentando dúvidas e temores profundos. Sua humanidade transparece intensamente, contrastando com sua coragem e fé inabaláveis em outros momentos de sua vida. O deserto, com seu calor implacável e sua solidão esmagadora, torna-se um cenário simbólico para o conflito interior de Elias. No entanto, essa passagem não é apenas sobre desespero. É sobre a jornada emocional e espiritual de Elias, que eventualmente encontrará renovação e orientação divina. A história de Elias não é apenas um relato antigo, mas um espelho para as lutas e desafios que todos enfrentamos. Ela nos lembra que mesmo os mais fiéis podem enfrentar momentos de escuridão, mas também nos inspira com a promessa de que Deus está presente, pronto para oferecer conforto e orientação quando mais precisamos. No entanto, Deus não abandonou Elias em seu desespero. Enviou um anjo para cuidar dele, proporcionando-lhe não apenas comida e água, mas também conforto em meio ao deserto árido e solitário. Sob a sombra reconfortante de uma figueira selvagem, Elias descansou, sentindo-se protegido e cuidado pela intervenção divina. Deus então escolheu se revelar a Elias de uma maneira que ressoasse com sua natureza sensível e cansada. Não foi através de fenômenos espetaculares como ventos fortes que quebram rochas ou terremotos devastadores, mas por meio de um sussurro suave. Este sussurro, carregado de significado e calma, penetrou profundamente na alma de Elias, restaurando sua esperança e renovando sua fé abalada. A experiência transformadora sob a figueira e diante do sussurro suave não apenas renovou Elias interiormente, mas também fortaleceu sua convicção de que Deus estava ao seu lado, mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. Esta narrativa não apenas ilustra a providência divina em tempos de aflição, mas também nos lembra da presença constante de Deus, cuidando de nós com ternura e provendo-nos com o suporte necessário para enfrentar cada desafio que a vida nos traz.
Nos momentos de escuridão, é essencial lembrar que Deus não apenas nos observa de longe, mas está ativamente envolvido em nossas vidas, providenciando não só o que precisamos, mas também o que nos fortalece. Assim como cuidou meticulosamente de Elias, Deus também se preocupa profundamente conosco, oferecendo conforto que vai além do físico e fortaleza que transcende o entendimento humano. A história de Elias nos mostra não apenas o cuidado prático de Deus, como o envio de um anjo com comida e água no deserto, mas também sua presença reconfortante sob a sombra protetora de uma figueira selvagem. Nesses momentos, Elias não apenas descansou fisicamente, mas encontrou paz espiritual sabendo que estava seguro sob os cuidados divinos. Além disso, Deus não revelou sua presença a Elias de maneira espetacular, como por ventos fortes ou terremotos, mas por um sussurro suave. Esse sussurro não apenas acalmou a alma atribulada de Elias, mas também renovou sua esperança e fé, mostrando-lhe que Deus estava presente, guiando e sustentando-o mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Portanto, ao enfrentarmos nossos próprios momentos de escuridão, podemos encontrar conforto na certeza de que Deus não apenas nos observa, mas nos cerca com seu cuidado amoroso e providencial. Sua presença constante e seu suporte inabalável são como âncoras que nos ancoram firmemente durante as tempestades da vida, nos capacitando a perseverar com esperança e confiança. Paulo, um dos mais proeminentes apóstolos cristãos, viveu uma vida marcada por inúmeras tribulações e desafios. Em 2 Coríntios 1:8-10, ele compartilha sua experiência pessoal de enfrentar adversidades profundas durante seu ministério na Ásia. Nessas circunstâncias extremas, Paulo e seus companheiros foram confrontados com aflições que pareciam ir além de sua capacidade de suportar, levando-os ao desespero pela vida. Contudo, em meio à angústia, Paulo reconhece que esses momentos de desespero serviram para fortalecer sua dependência de Deus e sua confiança na sua providência divina. A narrativa de Paulo não é apenas um relato de sofrimento, mas um testemunho de fé inabalável. Ele percebe que suas próprias forças são limitadas, mas encontra consolo na certeza de que Deus é capaz de ressuscitar os mortos e livrá-los de qualquer calamidade. Essa profunda confiança em Deus, como o libertador e sustentador em tempos de tribulação, é o cerne da mensagem de esperança que Paulo compartilha. A história de Paulo nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e fé. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podemos encontrar força na presença de Deus e na promessa de que Ele está conosco em cada passo do caminho. A vida de Paulo é um lembrete poderoso de que nossa fé pode nos sustentar através das maiores dificuldades, fortalecendo-nos para perseverar e encontrar renovação em Deus. A fé em Deus não apenas nos oferece uma perspectiva transformadora do sofrimento, mas também nos capacita a vislumbrar além das circunstâncias imediatas. Ela nos fortalece para enfrentar desafios com uma confiança inabalável, sustentada pela convicção de que há um propósito divino permeando cada aspecto de nossas vidas, mesmo quando a razão parece obscurecida pela dor. Esta fé não é apenas uma crença passiva, mas um vínculo dinâmico que nos conecta à presença constante de Deus, guiando-nos através das tempestades e iluminando nosso caminho com uma esperança renovada. Além das narrativas inspiradoras que encontramos na Bíblia, versículos como Filipenses 4:6-7 servem como âncoras espirituais inestimáveis. Paulo nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Essas palavras não são meras instruções, mas um convite profundo para entregar todas as nossas preocupações ao Pai Celestial. Ao nos rendermos em oração, experimentamos uma paz que transcende todo o entendimento humano, uma paz que não é afetada pelas circunstâncias externas, mas que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nos fortalecendo para enfrentar cada desafio com confiança renovada e serenidade interior.
Em Isaías 41:10, nos conforta com as palavras: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa divina é um lembrete poderoso da presença constante de Deus e do seu compromisso em nos sustentar. Ele nos fortalece e nos assiste nos momentos de necessidade, assegurando-nos que nunca estamos sozinhos. E em Romanos 8:38-39, Paulo nos oferece uma das declarações mais profundas sobre o amor de Deus. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta convicção nos estabelece sobre uma base sólida para construirmos nossa esperança. Nada pode nos separar do amor de Deus, e este amor é uma fonte constante de consolo e fortaleza. Enfrentar a depressão é uma jornada desafiadora, mas não precisamos passar por isso sozinhos. A Bíblia nos oferece inúmeras fontes de encorajamento, exemplos de fé em meio à adversidade e promessas da presença constante e do amor inabalável de Deus. Ao buscar as Escrituras e o apoio da nossa comunidade de fé, encontramos a força e a esperança necessárias para superar nossos desafios. A fé em Deus e o apoio mútuo são pilares essenciais que nos ajudam a atravessar as tempestades da vida, oferecendo-nos um porto seguro e uma luz de esperança.